Quando eu conheci meu marido, a gente não tinha nada, né? E a gente passava muita dificuldade, sabe? Porque a gente precisava das pessoas de parente, e vocês sabem como é que é, né? Parente, a gente nem pode contar com eles. E aí, um dia a gente tava sem nada mesmo pra comer, e o meu marido não conseguia arrumar trabalho pra ficar fichado, né? Ele só conseguia bico. E até os bicos tava muito difícil. Aí, meu marido sempre gostou de apostar na sorte, sabe? Na minha cidade tinha um jogo lá que a gente comprava as cartelas, e aí tinha prêmio toda semana. E meu marido sempre comprou, às vezes até reclamava muito com ele, né? Porque ele comprava e esse dinheiro que ele comprava, ele nunca ganhava e às vezes faltava um leite, uma fralda pro neném e não tinha. Aí eu ficava culpando ele, né? Até que uma vez ele comprou e aí nessa vez que ele comprou tinha acumulado, né? Esse valor. Era R$200.000 que ficou acumulado. Aí meu marido comprou a cartela e arrumou um bico e foi trabalhar. E ele deixou o celular em casa, né? O celular ficava comigo. Aí ligaram lá desse jogo, falaram que ele tinha sido o ganhador, né? Que ele tinha ganhado os 200 mil, eu nem acreditei. Eu pulei de alegria, sabe? Porque a gente tava morando numa casinha bem simples mesmo, assim, até de lona na nossa casa, né? Tudo improvisado, a gente não tinha nada e tava muito difícil as coisas. E aí com esses 200 mil a gente, né? Aí podia comprar nossa casa, a gente ia se estabilizar para ficar melhor. Aí meu marido ficou muito feliz, né? Quando ele chegou de serviço, que eu contei, no outro dia ele foi lá, pegou o dinheiro. E quando ele pegou esse dinheiro, ele pegou e tinha um sonho de investir em uma loja, sabe? Para vender esses trem de material de construção, essas coisas. Então ele ampliou mais da metade desse valor, né? Que ele ganhou nessa coisa. E aí eu fiquei assim bem chateada, porque não deu para comprar quase a casa, né? Que a gente queria. Mas tudo bem, como sempre fiquei calada, né? Ele sempre disse que sabia o que estava fazendo, aí ele abriu essa loja de material de construção e para nossa sorte deu muito certo mesmo. Tanto é que a gente começou a prosperar bastante, sabe? Prosperamos mesmo. Quando eu fui ver, a gente já estava em um nível que a gente já estava com 20 funcionários trabalhando para a gente e a nossa vida tinha mudado completamente. E assim, quando a gente se envolveu, que a gente não tinha nada, né? E do nada a gente começou a ter as nossas coisas e o progresso começou a chegar pra gente. Habitou em mim um espírito da vaidade, né? Eu queria fazer cirurgias, eu queria isso, eu queria aquilo. E isso, tudo que eu queria eu conseguia, até porque eu trabalhava junto com ele também na nossa empresa. E aí eu comecei a fazer isso, né? Fiz cirurgias, fiz tudo. E quando a mulher ela começa a se transformar, ela chama a atenção, né, de outros homens na rua e tudo. E eu comecei a chamar muita atenção. E por eu chamar muita atenção, eu fui me perdendo de mim mesmo, né, perdendo meu foco. O meu esposo não. Ele sempre foi fiel mesmo com a nossa família, com a gente. Tudo dele era bem para nossa família, né, em prol da nossa família, posso dizer assim. E aí, em meio a essas coisas que eu fui vivenciando, né, por elogios e tudo, eu comecei mais lá na academia. E o instrutor da academia, né, que me acompanhava, eu via que ele agia diferente e eu acabei caindo na loucura de ficar tendo caso com ele. E aí eu tive esse caso com ele, eu virei minha cabeça, né, aí eu separei do meu marido, ele descobriu, foi uma confusão imensa, né, a gente se separou. Ele dividiu tudo certinho, eu fiquei com a minha parte e aí eu fiquei com esse instrutor da academia. Quando eu fiquei com esse instrutor, eu vi que ele não tinha assim muito interesse em mim, ele tinha interesse mais nas minhas coisas, né? Tanto é que eu era tão boba que eu deixei ele administrar tudo. E ele foi administrando isso aí e as coisas foram, o dinheiro foi sumindo, eu fui perdendo, né? Aí chegou uma vez que uma dona de uma boate chegou na minha casa falando que estava devendo 20 mil de dívida e tudo. A gente teve que vender uma casa minha para pagar a dívida e eu insisti em ficar com ele. E aí cada vez eu ia só perdendo as minhas coisas. Chegou a um ponto que eu perdi tudo, que eu não tinha nem onde morar. E quando isso aconteceu, ele simplesmente falou pra mim que já não tinha mais graça, né? Continuar comigo, que eu não tinha mais nada pra oferecer pra ele. Naquele momento eu entrei em desespero, né? E aí comecei a procurar a ajuda do meu ex-marido para ver se ele me ajudava em alguma coisa. Ele sempre generoso, me ajudou alguns meses, mas logo depois ele já tinha arrumado uma outra pessoa e a pessoa cortou, né? E isso não deixou ele me ajudar mais. E eu tinha tudo para ser feliz. Quando eu consegui, né, tudo com meu marido, se era para mim aproveitar, eu simplesmente me iludi, né, e perdi tudo. E que isso fique de exemplo. Lembrando que essa história não é minha, são de seguidores anônimos. Se você quiser enviar a sua história, é só clicar no link